Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos começar hoje efetivamente o estudo dos Evangelhos sinóticos. Como eu disse na introdução lá no nosso primeiro encontro, nós não vamos ler sequencialmente. Eu separei aqui uma divisão que eu entendo ser o mais próximo da cronologia com que os fatos ocorreram, né, desses três evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas. E nós vamos estudar então conforme essa ordem que nós definimos. Em dados momentos nós vamos ter passagens que vão ser apresentadas nos três evangelhos, outras em duas. Quando acontecer até no evangelho de João, nós vamos olhar para João também, mas é com esse objetivo, né? Não fazendo o estudo sequencial dos livros, mas sim por passagens conforme o que a gente entende ser a cronologia da vida de Jesus. Para isso nós vamos começar então no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ver a passagem que está do versículo 5 ao versículo 25, começando então esse estudo. Mas antes vamos orar, pedir a graça de Deus e as suas misericórdias para que possamos aprender o máximo possível. Papai, mais uma vez muito obrigado por estarmos diante do Senhor, por mais esse estudo que se inicia. Tudo isso vem da tua graça, das tuas misericórdias, do teu amor. Tudo isso vem porque o Senhor nos capacita em todas as coisas. Muito obrigado. E mais uma vez nos colocamos nas tuas mãos, em submissão plena ao Senhor, ao seu Santo Espírito, para que possamos cada vez mais conhecê-lo, conhecer ao nosso Senhor Jesus, ao poder do seu Espírito, para que possamos ser capacitados como noivas cada vez mais santas, puras e justas para o Senhor. Por favor, nos dirija nesse estudo, nos dirija na aula de hoje, e que possamos sair transformados desse momento. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá. Nós vamos ler um primeiro trecho do verso 5 ao verso 7. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7, nos diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Então, até aqui a palavra de Deus. Nós começamos esse primeiro trecho de estudo mostrando então a concepção de João Batista, que vai ser o precursor de Cristo. Na sequência, o próximo estudo nós vamos ver também, né, a concepção de Jesus, mas nesse primeiro momento nós vemos a de João Batista. E começamos com o texto, né, no tempo de Herodes. É importante a gente prestar atenção nesse texto, porque ele vai nos cravar tempo. Infelizmente, acho que durante a concepção lá do calendário, acho que é gregoriano que chama, né? Eles colocaram o ano zero, mas não era o ano zero, porque Jesus nasceu antes disso. Nós sabemos porque Herodes, se formos pesquisar na história, ele morre em 4 a.C. E se ele está dizendo que João Batista foi concebido no tempo de Herodes, isso foi de 4 a.C. para trás. Então, não nasceu no ano zero e Jesus, por consequência, também não nasceu no ano zero. Isso é importante a gente ter em mente, que esse detalhe nos crava esse tempo. Percebemos também que ele era então... que entram duas pessoas na história, né, Zacarias e Isabel, ou seja, os pais de João Batista, que Zacarias era sacerdote, era descendente de Arão, assim como sua esposa Isabel era descendente também de Arão, ou seja, eles eram levitas, e eles então trabalhavam ali no serviço a Deus, e Zacarias até trabalhava no templo também, né? Versículo 6, nós percebemos que eles eram justos aos olhos de Deus. Que termo lindo. Gente, como é bonito a gente olhar na Bíblia e ver, né? Eles eram justos. Isso não quer dizer que eles foram justos a nível de salvação, porque a gente sabe que não há nenhum justo sequer. A gente não pode olhar para eles aqui e falar, então eles podem entrar na presença de Deus, eles são salvos. Não, não são, porque não há nenhum justo a nível de salvação. Mas eles eram irrepreensíveis no cumprimento dos mandamentos, eles serviam a Deus fielmente. É nesse sentido, é nessa direção que o texto está falando que eles eram justos. E mais uma vez, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque não há nenhum justo sequer, a gente não pode tirar isso da nossa cabeça, tá? A nível de salvação,
Mas nós vamos encontrar pessoas aqui que estão um pouco mais avançadas, são mais cheias do Espírito. E eu penso que eles eram justos aqui porque eles eram cheios do Espírito também. Cheios assim, não plenamente, mas eles tinham, né? Não é à toa que depois a gente vai ver que mesmo no ventre de Isabel, João já era cheio de Espírito, né? Se não fosse por ela, pelo menos por João ela foi, porque ele estava cheio de Espírito ali. Mas ela também, penso que ela era cheia de Espírito também. E isso, né? E obedeciam. E o texto ainda dá uma ênfase maior, né? Irrepreensivelmente aos mandamentos, andavam na direção do Senhor, serviam a Deus. Mas mesmo diante disso, gente, eles não tinham filhos. E isso para o povo na época era uma humilhação, era um sinal talvez de pecado dos pais. Né? Imagina a humilhação que eles sofriam. O texto nos diz também que eles já eram de idade avançada. Imagina o que eles sofreram durante todo esse tempo por não ter filho. Né? A humilhação que lhes foi imposta, nós vamos ver até no final dessa passagem Isabel falando sobre isso, né? E aí nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente olha para uma pessoa e vê ela, né, passando por dificuldades, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que está pecando, é pecadora. E não era o caso aqui, né? Eles sofriam e não eram pecadores, né? Pelo contrário, eles serviam a Deus, eles eram irrepreensíveis e mesmo assim sofriam. Então isso é um sinal para a gente tomar cuidado e não julgar as pessoas, né? E se manter fiéis, que é o que eles fizeram, indiferente disso. Eles não eram irrepreensíveis, eles não obedeciam os mandamentos, eles não serviam a Deus para ter um filho. Eles faziam porque era o que devia ser feito e não se preocupavam, eles já eram velhos, eles já não tinham, né? Nós vamos ver até um confronto de fé e de falta de fé aqui de Zacarias, mas eles nunca fizeram isso como uma retribuição. Vou obedecer porque se eu obedecer vou ser abençoado. Negativo. Eles se mantiveram fiéis mesmo diante da humilhação. É um sinal, é um incentivo para nós, né? Não importa, posso estar passando as piores coisas da minha vida, isso não tira a minha necessidade de ser irrepreensível aos mandamentos de Deus, até primeiro para cumprir, porque é a verdade, mas também até para eu andar, né, por caminhos retos. A gente precisa, né, fazer isso. E uma coisa interessante que a gente vai perceber no decorrer aqui dessa história, que uma hora Deus age. E essa humilhação se transforma em algo magnífico, magnífico. Um dia a justiça vem, e quando ela vem, gente, de novo, nós não devemos fazer por isso. Mas Deus é justo, Deus ama, Deus retribui. Mais uma vez, não devemos fazer por isso, mas também não podemos tirar a verdade do nosso Deus, que é um Deus que coopera para o bem daqueles que o amam. E Deus vai retribuí-los aqui grandemente, com um filho que vai ter o nome registrado na eternidade, que como dos homens foi o que chegou mais perto. Foi o mais quase varão perfeito. Não foi varão perfeito também, porque não há, né, a não ser Cristo. Mas foi o que chegou mais lá. Imagina você chegar lá no céu. Zacarias, me conta, como é que é ter um filho que quase chegou, meu? Apesar de ainda, quase chegou assim, né? A gente vai ver que ainda ia ficar louco, mas que chegou mais alto. Quase foi um varão lá que... É isso, então essa é a bênção que Deus guarda para eles aqui, e nós vamos ver na história. Continuando do verso 8 ao verso 12. Certa vez, estando de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e ficou dominado de medo. Então nós percebemos aqui, né, no verso 8, né, que ele era de um grupo que servia como sacerdote diante de Deus, como a gente estuda lá em Levíticos, um pouco em Êxodo, né, na lei lá no Pentateuco, nós vamos perceber que só pode servir diante de Deus quem eram os descendentes de Arão, né, os levitas. A gente vê até rei querendo entrar e queimar incenso na história de Israel e ser fulminado, né? Até, aliás, levitas também, nós vamos falar disso, os filhos de Arão, né, que queimaram o fogo estranho e também foram, né? Mas assim, o que eu quero dizer? Não é qualquer um que podia ser, tinha que ter,
né, cumprir o que estava escrito na lei lá, né? Inclusive nós vemos na lei o sumo sacerdote, que é o único que podia entrar no lugar dos santos, os outros só podiam entrar no lugar santo, então tinha toda uma, né, um trama, uma regra, né, para se cumprir. E Zacarias, por ser levita, ser descendente de Arão, podia fazer parte de um desses grupos, e ele era integrante de um dos grupos que servia no templo, né? Naquela época, o que acontecia? Eles eram separados em grupos e cada grupo servia por uma semana, 2 vezes por ano e durante uma semana, né, no templo. E aí o grupo, eles eram sorteados ali, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então tinha essa situação lá, né? E nós vamos perceber que essa situação ocorre com Zacarias quando ele está num desses períodos aí de estar uma semana lá servindo diante do Senhor no templo. É quando tudo isso vai ocorrer. No versículo 9 a gente percebe então que ele é sorteado para oferecer então incenso, né, diante do Senhor, queimar o incenso lá no templo. Ele vai, detalhe importante, versículo 10, está todo o povo lá fora orando, ele entra, muitos testemunhos, muitas pessoas lá fora orando, né? E ele está lá então, dentro do lugar santo, no santuário, oferecendo o seu incenso lá para Deus, né? Queimando o incenso, de repente aparece um anjo, desce lá do lado da direita dele lá. E o texto nos diz, versículo 12, que ele fica perturbado. E gente, de novo, imagina ele. Você acha que ele não sabia da história lá do rei que foi fulminado por isso? Que foi fulminado não, que foi, né, sofreu consequências. Os filhos de Arão que foram mortos, esses sim foram fulminados porque queimaram fogo estranho. Imagina ele, falou, será que eu fiz alguma besteira? Rapaz, será que eu queimei fogo errado aqui, fogo estranho? Vixe, agora eu tô frito, né? Ele fica totalmente perturbado e com medo, né? Mas principalmente, né, com medo, né, de que o anjo pudesse fazer algo com ele a respeito. Então ele fica cheio de medo, né? E aí continuando então no versículo 13 ao 17, nós vemos assim: mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, sua mulher Isabel lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Né? Só um minutinho aqui, será grande aos olhos do Senhor. Eu estou só olhando aqui, tá, gente? Porque às vezes dá uns quiprocozinhos aqui na filmagem, né? Continuando, verso 15, né? Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então, o que nós percebemos aqui? Né? Primeiro, o anjo tranquiliza ele, fala, cara, calma, não vou fazer nada. Na verdade, eu vim aqui porque a sua oração foi ouvida, né, Zacarias? E eu vou te dar uma boa notícia. Sua mulher vai te dar um filho. Mesmo vocês jovens, você vai ser pai. E você vai dar o nome dele de João. Gente, imagina a cena. É até difícil, né, da gente entender, mas imagina que nem Abraão e Sara, quando velhos, eles aqui também velhos, né, de idade avançada, querendo, desejando, orando por um filho, e de repente vem o anjo e fala, olha, você vai ser pai, né? Só que o termo aqui mais importante que eu penso é a sua oração foi ouvida. O que isso quer dizer, gente? Que mesmo depois de velho, eu penso que ele não deixou de orar, ele continuou confiando, Senhor, quero um filho. Mostrando aqui, às vezes, a necessidade da perseverança na oração. E, de novo, quando há perseverança, gente, há coisa grande para se fazer, para se acontecer. Às vezes a gente é muito imediatista.
ore que é agora, né? Não pense que ele começou a orar há pouco tempo, ele já devia orar a vida inteira por um filho. E o dia que esse filho vem, olha quem vem, né? E aí ele fala, você ainda vai dar o nome de João para ele, né? O que quer dizer João? No hebraico, Yahanan, a palavra, né? No hebraico, que é uma composição de de Yahvé, de Deus, de Senhor, né? De Jeová, Anã, que quer dizer graça, ou seja, o nome do teu filho, Zacarias, vai ser Deus é gracioso, ou que você foi agraciado por Deus, e na verdade o povo inteiro, né, vai ser agraciado por meio da vida de João Batista, né, mostra as misericórdias de Deus, um Deus que perdoa, ou seja, já indicando, sabe esse teu filho aí, primeiro, olhando por todos os aspectos, ele vai ser uma graça para a vida de você e para a vida de Isabel, primeiro ponto. Segundo, ele vai ser uma graça para Israel. E vai mostrar para Israel, na verdade, a graça de Deus e as misericórdias de Deus por Israel. Já quase que indicando aqui o chamado de João, que é o chamado para profetizar ao povo o arrependimento, porque Deus é misericordioso, ele é gracioso. Então, olha quanta revelação o anjo traz para Zacarias, né? Tira o medo. E ainda traz essas revelações. E continua ainda, né, no versículo 14, ele será motivo de muito prazer e alegria. Uma bênção para vocês. Vocês serão abençoados por meio da vida dele, porque ele vai trazer alegria para vocês, vai trazer bênção. Muitos se alegrarão com o seu nascimento. E nós vamos ver na história que realmente João vai ter um papel fantástico, né? E tudo isso por quê? Porque ele é cheio de Espírito, ele vai ser grande diante do Senhor. Na verdade, ele vai ser consagrado, a vida dele vai ser para o Senhor, ele não vai beber vinho, ele não vai usufruir, nós vamos também discutir isso na época lá do ministério dele, como ele viveu, a forma com que João Batista viveu. Uma vida totalmente consagrada a Deus. E falei, né, da questão dele ser cheio de Espírito desde lá do ventre de Isabel, desde lá da barriga dela, ele já vai ser cheio, mostrando também isso, tá, gente? Só dá pra gente ser varão conforme a medida do Espírito. Varão perfeito é plenitude de Espírito. Varão chegando à perfeição é quanto mais cheio de Espírito. É isso, tá aqui a regra. Isso valeu para Jesus também, nós vamos falar disso em Jesus, não tem como. Se a gente não buscar a plenitude do Espírito Santo, não tem como crescer. Não tem como crescer em santidade, em justiça, a gente não consegue fazer com os nossos esforços. Se a gente não tiver entendimento de submissão e se entregar a essa ação do Espírito Santo, ao enchimento dele, esquece, não tem jeito. Isabel, por isso que eu digo, não tem como Isabel e Zacarias terem sido irrepreensíveis no cumprimento dos mandamentos, fiéis ao Senhor, se não tivesse uma porção grande do Espírito Santo, que é a forma com que a gente tem. Por mais que o Espírito aqui, nessa época, ainda não estava disponível em plenitude para todos, muitos da nação de Israel já experimentaram e já experimentavam aqui disso. Zacarias e Isabel, Maria, nós vamos perceber também, agraciada do Senhor, nós vamos perceber isso. Já tinham pessoas que tinham, e só tem essa forma, não tem outra forma. Eu penso que muitos israelitas vão chegar para a gente lá no céu e vão falar assim, poxa, ou aqui quando a terra estiver restaurada, poxa, como é que foi você ter a oportunidade, porque eles nem todos tiveram a mesma oportunidade que nós temos hoje de pedir a Deus no nosso interior ali pela plenitude de Espírito. Eles vão falar, como é que foi viver com o Espírito Santo assim, disponível para vocês? E é isso, gente, quando a gente vive isso, a gente vai buscar cada vez mais estar no centro da vontade de Deus, cumprir os propósitos, assim como João Batista vai ser alguém, né, que traria isso, né? E ele continua, versículo 16, né, mostrando aqui, na verdade, que João Batista vai ter uma mensagem de arrependimento e vai trazer muitas pessoas de volta ao Deus de Israel. Por meio de uma pregação, por meio de um batismo de arrependimento, e eu estou falando, já estou antecipando, né, porque a gente já conhece a história, mas vai ser o formato com que ele vai trazer. Ele vai fazer algo parecido com o que Elias fez, e vai falar isso no versículo 17,
lá na época de Israel, Israel com vários outros deuses, Baal dominando e Elias brigando, trazer ele se arrepende, traz seca para ver se ele se arrepende, mata os profetas de Baal para ver se se arrepende, para trazer o povo, o cenário lá de Elias com os profetas de Baal era exatamente isso, o povo estava em cima do muro, não sabia se servia a Baal, servia a Deus, e Elias fala, agora tá, chegou o dia, vocês vão servir a quem? Entendeu? E o povo voltou, trouxe aquele povo de volta. Né? Então é mais ou menos esse cenário, inclusive no versículo 17, aí nós vamos ver o cumprimento na vida de João Batista da profecia de Malaquias 4:6. Malaquias capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, que diz assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível do dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Aqui em Malaquias ele complementa algo que não está aqui nessa passagem, né? Do contrário, eu virei e castigarei a terra. Na passagem aqui que nós estamos lendo, ele fala para deixar um povo preparado para o Senhor. Mas olha o link da profecia aqui, né? Ele vai ser esse. Ele vai ser esse que, similar a Elias fez ao seu tempo, ele vai fazer no tempo dele, ele vai anunciar o tempo da expiação do Senhor, ele vai anunciar a chegada do reino, ele vai anunciar a necessidade do arrependimento para que a gente possa fazer parte desse reino. Ele vai trazer reconciliação do povo, para o povo com Deus. Né? Ele vai trazer justiça para onde há injustiça, transformar o injusto no justo. Não ele, mas eu digo a mensagem dele apontando para Cristo, né? Nesse sentido que eu quero dizer. Ele vai preparar uma noiva para o noivo que está chegando. Essa era a mensagem de João Batista, do filho de Zacarias. Essa é a profecia que Gabriel está dizendo para Zacarias. Está entendendo, Zacarias, como vai ser grande teu filho? Está entendendo? Né? Você é um sacerdote, você conheceu, você sabe da história de Elias, é isso. Entenda a bênção que você está recebendo. Então, ele está profetizando isso para Zacarias. Aí, do versículo 18 ao 25, nós temos assim: Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu, então, que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Ela dizia, isso é obra que Deus fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Olha que interessante aqui, né? Zacarias orava para Deus pedindo um filho, mas quando vem a notícia, ele fala, pô, mas que certeza eu vou ter disso? Gente, apesar de isso não é uma crítica, porque isso que acontece com a gente. A gente, às vezes, ora pelo sobrenatural. Quando o sobrenatural se revela, a gente não acredita. É o que está acontecendo aqui, né? Ele recebe a notícia, inclusive recebe a notícia que o filho dele vai ser alguém muito grande, né? Mas sua fé balança. Ele não acredita no sobrenatural de Deus assim em primeiro momento. E de novo, não é um não acreditar no sentido, né? Alguém infiel. Não, realmente é tão grande o que vai acontecer que ele fala, que certeza eu vou ter disso. Até porque eu e minha mulher somos velhos. Como é que pode acontecer isso? Tem uma história que eu gosto para mostrar, para elucidar esse exemplo, que é bacana, né? Reza a lenda, ou história mesmo, que existia uma menininha no Nordeste e eles estavam sofrendo por um período de grande seca, né? E num determinado momento, lá, num culto de domingo, a menina saiu para ir para o culto com guarda-chuva. E todo mundo criticando não, né? Zombando dela, falando, meu, tá maluca? Pra que você vai levar esse guarda? Olha o sol que tá lá fora, você tá maluca? De repente a menininha fala, pois é,
realmente está muito sol lá fora, mas nós não estamos orando por chuva? Então eu trouxe o guarda-chuva. É isso, gente, a gente ora pela chuva, mas não acredita que ela vem. É o que está acontecendo aqui com o Zacarias, né? Na sequência, versículo 19, o anjo fala, cara, sabe quem está falando com você? É Gabriel, o anjo que está com Deus desde sempre ali, né? Não na eternidade, porque o anjo não é eterno, mas desde o começo ali, né? E eu sei, eu falo das coisas de Deus. Eu fui enviado por Deus para você, para te trazer o evangelho, as boas notícias, né? Ele fala para te trazer uma boa notícia, para te dar essa boa notícia, Zacarias. Você orou, sua oração foi ouvida, cara, e você vai ter um filho que vai ser muito grande. Né? E já que você pediu um sinal para crer, eu vou te dar esse sinal. Você vai ficar mudo. Você não confiou? Então agora você vai ficar mudo até o dia que seu filho nascer. Esse é o sinal de que isso vai se cumprir. Que coisa de maluco. Cuidado com o que a gente pede, hein, gente? Às vezes a gente acha que a gente está fazendo um pedido justo e cuidado, hein? Zacarias aqui ficou 9 meses sem falar porque não creu na profecia do anjo, né? Esse foi o sinal que Deus deu isso tudo porque ele não creu, né, naquilo que foi dito. E ele fala, o anjo, isso vai acontecer no tempo oportuno. No tempo oportuno seu filho vai nascer, cara. Tenha fé. Acredite, você orava, quase, o anjo não falou assim, eu estou imaginando, né? Mas quase que o anjo falou, cara, você estava orando até agora pelo filho. Agora ele vai vir, calma, no tempo oportuno vai acontecer. É meio que nem Abraão, né? Daqui um ano, Abraão, segura, rio. O nome é Isaac agora por causa disso, né? Isaac é riso, né? Mas é um riso de alegria, né? No caso de Isaac. Continuando, né? Versículo 21, o povo continuava lá fora. E aqui tem um dado interessante, que ele cita o povo aqui, eu acho legal isso. Deus escolheu um momento maravilhoso para fazer isso acontecer, né? Porque ele falou, ó, vamos lá, na hora que você estiver no tempo com o povo, para ter testemunho de que eu falei com você. Não é à toa que na demora dele, né, o povo começou a desconfiar, né, ficou assim, poxa, né, o que deve estar acontecendo? O povo estranhou a demora dele, ou seja, Deus falou com ele, Deus deu um tempo suficiente para trazer essa atenção do povo, e no versículo 22, quando ele sai e não consegue falar, então demora muito tempo, tem um monte de gente lá, ele sai, não consegue falar, fica só fazendo mímica. Com eles o povo fala, ele teve uma visão, ele recebeu uma visão ali de Deus, né? Então Deus está deixando claro ali, porque depois disso, gente, vai servir de testemunho lá na frente. Quando falarem de João Batista, vão lembrar dessa história. Aliás, só sabem de tudo isso porque Zacarias contou no futuro. Então para quê? Para deixar claro, era um nascimento vindo de Deus, não no sentido de concepção do Espírito Santo, como acontece em Maria, mas no sentido assim, era um plano de Deus se realizando ali em mandar seu servo, né, para cumprir aquilo que estava sendo designado, né? Versículo 23, ele termina o seu tempo de serviço, volta para casa. Versículo 24, a profecia se cumpre, né? Diz que Isabel fica em casa por 5 meses. Procurei algo a respeito disso, não encontrei nada específico, mas talvez se resguardando, louvando, orando, né? Ou até esperando a confirmação plena, porque ela já tinha sido muito humilhada, né? E aqui ela acho que devia estar esperando realmente ficar algo mais, né, consistente, mais verdadeiro, não perder a criança, coisa desse nível. Então ela fica esse período, mas o mais legal é que ela termina no versículo 25, então dizendo, né, e reconhecendo, é de Deus. É quase, quando eu penso que ela diz assim, isso é obra de Deus, ou obra que o Senhor fez, eu penso que ela fala, vai acontecer, vai porque é de Deus, né? Veio dele. E se é de Deus, gente, não tem como. Se é de Deus, não tem como. Então, e ela reconhece, que eu acho que é o mais legal, né? Ele olhou para mim, o seu favor me cumpriu, ele tirou a humilhação de cima de mim. E mais, hoje na história, 2000 e tantos anos depois, além de ter tirado a humilhação, ela é lembrada. Então, às vezes, o curto período que a gente pode sofrer pode estar encobrindo algo que no futuro vai ser muito maior e para a eternidade. Que é o que aconteceu com Zacarias, que é o que aconteceu com Isabel, que é o que aconteceu com João Batista. Isso é o mais importante, tá? Então, até aqui, nós vimos aí, né, como é que foi a concepção de João Batista, né?
Não é o nascimento ainda, nós vamos estudar em outro momento, mas como Deus então estratégia, né, o nascimento de João Batista. Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos então no próximo encontro. Eu vou orar finalizando e desejo a vocês aí um ótimo dia. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos capacitar, nos direcionar, pela sua palavra tocar os nossos corações. Por favor, gere fruto no nosso coração de tudo isso que nós vimos e nos incentiva a estarmos cada vez mais diante do Senhor para nos debruçarmos da tua palavra. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, todas as nossas atividades, consagramos ao Senhor. Faça de nós, João Batistas. Por favor, nos dê o mesmo Espírito que o Senhor deu para ele, que é o teu Espírito, o Espírito Santo. Nos encha para que possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor nos tem designado. Nós consagramos a nossa vida ao Senhor e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço. Até a semana que vem.